Caros amigos dos órgãos de comunicação social, há pouco a Sua Excelência, o chefe do Executivo, fez uma apresentação das LACs na Assembleia Legislativa. Hoje temos muitos jornalistas que querem levantar o vosso braço quando querem colocar perguntas e identificar-se. E para que todos tenham a oportunidade de colocar questões, então, cada questão por cada jornalista. Muito obrigado. Aí, que eu de camisa branca. Sua Excelência, o chefe do Executivo, sou do jornal Salmão. Eu queria perguntar sobre o setor do jogo. É que sabemos que as licenças estão prestes a acabar e nas linhas de ação governativa do próximo ano, será que já há algum plano para a regulamentação do setor do jogo? E os operadores do jogo também estão preocupados com a renovação das licenças ou atribuição das licenças novas. Qual será o número das licenças novas? Muito obrigado pela sua pergunta. Em relação à revisão intercalar, já foi um resultado de auscultação vasta de opiniões dos setores e da população. No futuro, nós temos que nos concentrar em várias vertentes de desenvolvimento. O primeiro é um desenvolvimento saudável e temos ainda, de acordo com o plano quinquenal, como cidade internacional de turismo e lazer, Macau tem que desenvolver o setor de jogo em consonância com este posicionamento de um centro e uma plataforma e ainda Centro Mundial de Turismo. Nós queremos ainda dotar o setor do jogo mais elementos não jogos. Temos que ter os elementos do jogo e elementos não jogos. E, por outro lado, já publicamente tinha manifestado muitas vezes a minha opinião e a opinião do governo sobre o novo concurso para as futuras licenças das concessionárias. O secretário da tutela também tem já expressado sobre esta orientação e esta intenção. O que nós temos tentado a fazer é a revisão da legislação do jogo, porque na legislação do jogo temos uma série de diplomas que tem a ver com os operadores do jogo, com os profissionais do jogo, com os trabalhadores dos casinos e com várias outras matérias. Dito isso, nós temos que ver como é que a longo prazo o setor do jogo venha realmente a funcionar de harmonia com o desenvolvimento de Macau como centro de turismo e lazer a nível internacional. Neste momento, as tarefas estão a ser conduzidas, não temos ainda muitos detalhes para anunciar, mas quando os trabalhos vêm a ser concluídos, nós iremos divulgar e ouvir as opiniões do público. De camisa branca, de linha de frente. Sua Excelência, sou Wang Choi-Teng, da TDM. Sim, nas LAC para este ano tem falado sobre a revisão, sobre a responsabilização por parte dos dirigentes. E por que tem esta concessão nestas LACs? E antes também tinha falado sobre a responsabilização de que o governo já tem, mas tem que conjugar com a revisão e avaliação da eficácia do desempenho também. E será que é devido ao tufão Ato? Levou com que o governo acha que é o momento oportuno para a respectiva regulamentação? E agora esta revisão da responsabilização tem algum calendário? Muito obrigada. Muito obrigada pela sua questão. Pois quanto à legislação sobre a responsabilidade, sim, nós temos as leis e nos últimos 2 anos nós temos envidado esforços sobre a avaliação pela terceira parte. E temos verificado que durante este processo nós temos que reforçá-lo, nomeadamente sobre a responsabilização por parte dos dirigentes. Pois agora o governo da RAIEM já faz 18 anos e agora também temos ouvido várias vozes e que nós já iniciamos a revisão. Pelo que nós gostaríamos de reforçar a respectiva responsabilização. No atual regime e na atual legislação, vocês têm reparado de que diferentes carreiras, diferentes cargos e níveis também são diferentes quanto à sua responsabilização. Mas quer os funcionários públicos, quer os dirigentes máximos, titulares dos principais cargos, etc. E pelo que gostaríamos de proceder à revisão da responsabilização dos titulares dos principais cargos. E nós também já fizemos uma análise interna
para fazer a respectiva a revisão, bem como aperfeiçoá-la, pelo que nas LACs para este ano fiz uma respectiva apresentação. Sim, quanto aos assuntos sobre a responsabilização, também está em curso. A terceira questão, a senhora com camisa azul, a senhora Wong do TVB, gostaria de perguntar o caso do deputado Socorro Solução, se ela é o primeiro deputado que neste mandato que vai ser acusado, não é? E que isto sequer vai também prejudicar a imagem da Assembleia Legislativa. Bem, este caso já está no processo judicial, por isso, para mim, eu não posso opinar. Mas eu sei que a Assembleia Legislativa também tem o seu funcionamento, tem o seu regime para regulamentar isso. E por isso nós também respeitamos o regime e o regulamento da Assembleia Legislativa. Este caso de solução, nós sabemos quando aconteceu e que não é uma novidade, por isso é que já decorreu há algum tempo. A polícia de Macau também vai proceder ao respectivo processo, por exemplo, vai reunir as provas e também passar o caso, encaminhar o caso ao Ministério Público e que para os crimes comuns é que não necessita de reportar ao chefe do Executivo. Sendo assim, neste processo, ele já tem um regime muito completo para regulamentar estes tipos de crimes e que todos estão iguais perante a lei, por isso também vão seguir, vão administrar conforme a lei. A prova e como encaminhar o caso ao Ministério Público e como que o tribunal vai julgar o caso, também vão seguir tudo de acordo com a lei. Eu não posso opinar aqui. Obrigada. E aí, senhor jornalista português? Sr. Chefe de Executivo José Costa Santos da TDM, eu perguntava-lhe a 2 anos do final do seu mandato, e será o último, se já tem alguma data, alguma previsão de quando é que o novo Hospital das Ilhas estará em funcionamento, já que foi, há 3 anos, era uma das bandeiras deste novo governo. Muito obrigado pela sua pergunta. Em relação ao complexo hospitalar das Ilhas, nós temos uma informação das autoridades de saúde de Macau. Já praticamente 40% do trabalho tem sido acabado. Nós queremos ver em 2019 a construção basicamente feita do complexo hospitalar das Ilhas. Eu faço os meus sinceros votos para que esta construção seja feita ainda durante o meu mandato. E também nós queremos que todas as obras públicas tenham um bom processo, um bom andamento, especialmente a reabertura das candidaturas das casas econômicas. Muito obrigado. Sua Excelência, Chefe Executivo, sou Tang Kai. E na SLAC tem previsto de que as receitas de jogo atingem 200 mil milhões. Agora já ultrapassou para este ano. Então, qual é a razão deste ultrapasso e qual será o objetivo para o próximo ano? Muito obrigada. Sei que vocês também já têm visto no nosso orçamento de que prevíamos uma receita de 200 mil milhões e vocês também já verificaram esse ultrapasso. E depois para este ano também vai se ultrapassar. E acho que houve várias razões para esse ultrapasso. Sim, eu agora posso desempenhar esta pasta de embaixador turístico, porque Macau é uma cidade turística para atrair turistas de outros países ou regiões. Macau também tem o seu centro histórico, tem o seu património mundial, de que agora também já atingimos o padrão internacional, pelo que temos essa atração para os turistas. Com essa recuperação econômica, temos muitos clientes, de que nós temos mantido o número de 30 milhões de visitantes, pelo que essa economia tem um aumento positivo e pelo que a receita do jogo foi aumentada. Sim, este senhor aqui, na terceira fila. Muito boa tarde, eu sou do
jornal O Mundo, eu gostaria de perguntar que durante várias sessões, várias conferências, disse que o empreendedorismo juvenil é muito importante e também os jovens necessitam de esperar e que não é tão fácil de comprar uma casa. E sabemos que o preço da habitação também já subiu imenso. E gostaria de saber que na sociedade diz que é melhor o governo pode também lançar alguns incentivos fiscais para apoiar os jovens a adquirir uma casa. Mas parece que o governo nunca lançou medidas favoráveis para os jovens que podem comprar uma casa e que assim também vai causar um impacto negativo, porque em princípio o preço das habitações vai continuar a subir. Eu sei que em maio parece que houve algumas medidas favoráveis, mas parece que não é úteis. Não sei se no futuro vão lançar mais medidas que apoiem os jovens a adquirir uma casa. Diz também que é melhor para a nova zona de Tero, zona A, vai haver habitação econômica e que em 2019 pode abrir o braço de inscrição. Mais uma questão acerca da zona A. Nas lajes também referiu que na Comissão de Património Mundial parece que vai haver um atraso no processo de construção da zona A. Não sei se é verdade ou não e gostaria de saber qual é a resposta por parte do governo. Bem, Macau, sendo uma cidade de património cultural listada no Unesco, como é que nós podemos proteger melhor os patrimónios e como é que nós podemos optimizar ou proteger a zona de proteção, é que muitas vezes durante a reconstrução ou a revitalização das construções e edifícios, nós também vamos encaminhar esses casos para a revisão da Unesco. Mas claro que para a nova zona, que é a zona A, que estamos no processo de discussão por parte do CPU, é que ICE também não tem nenhum parecer em relação a isso. Isto não tem a ver com a Unesco e por isso também não temos intervenção por parte da Unesco. Nós só vamos encaminhar esses documentos, essas informações à Unesco para a sua revisão, mas eles nunca vão impedir-nos no processo de reconstrução. Por isso são duas questões separadas. Pode repetir mais uma vez a sua pergunta, porque são várias e por isso não consigo assim lembrar. Sim, acerca do valor da habitação, o preço da habitação, isto também tem a ver com procura e oferta. No setor imobiliário, nós podemos dividir em três aspectos. Por exemplo, o primeiro aspecto é que a maioria dos compradores são cidadãos de Macau e que o segundo aspecto é que é a segunda propriedade adquirida por parte dos cidadãos e que o terceiro aspecto tem a ver também com os juros bancários que são num estado normal, o crédito. Por isso, podemos concluir que a maioria da aquisição de casas tem a ver com investimento e não é assim habitação própria. Nós também vamos acompanhar de perto a situação do setor imobiliário, mas quer seja o secretário da Economia ou eu próprio, ou o senhor secretário Raimundo Rosário, nós também vamos acompanhar de perto a situação do setor imobiliário e tentar equilibrar a situação para ver como é a situação de oferta. Macau sendo um mercado livre, um mercado de economia livre, nós precisamos também de considerar vários aspectos. A sua questão, nós vamos também ter em consideração como é que nós podemos, em tempo oportuno, fazer ajustamento. Muito obrigado. A seguir, o quê? Zona A, 2017, até finais de 2017, praticamente temos finalizados os trabalhos de base, temos as plantas de conexões urbanísticas para as construções e esperamos que em 2019 reabrir as candidaturas das habitações econômicas para a Zona A. Sim, mas sou Yongmeiyan da TDM. Queria perguntar sobre o subsídio à taxa de natalidade. Vai subir até 5.000 patacas. Por que há esta política? Bom, no plano quinquenal do governo, nós também temos a política de natalidade e de incentivo para
poderem aumentar assim a taxa de natalidade. Tanto o pai como a mãe podem requerer este subsídio de natalidade. E, para além disso, nós temos ainda mecanismos para o sistema de saúde, o sistema de educação, no sentido de apoiar esta política de ter mais crianças em Macau. Muito obrigado. Eu espero que esta medida possa ser realizada no próximo ano. Eu sou da Mas TV. Quanto à responsabilização, antes não tinha visto de que há uma responsabilização de superior para subordinado. E futuramente, será que vai haver situações de demissão? E agora gostaria de perguntar sobre o processo de investigação pelo ex-diretor Fong Shui-kun. E quanto à situação do IC, o secretário Tam, Alexis Tam, e submeteu um relatório. Agora já estamos a proceder a um processo disciplinar. São os 3 dirigentes do Instituto Cultural. Quanto ao ex-diretor Fong Shui-kun, pois através de uma entidade de tutela, recebendo o relatório, também já estamos a proceder ao processo disciplinar. Fim do processo, pois claro, irei vos publicar e tornar essas informações ao público e futuramente não necessita desta responsabilização. Sim, senhora com camisa branca. Eu sou senhora Tang. Em relação à passagem de tufão, parece que a remodelação do terminal de autocarros no Porto de Cerco é necessário 2 anos para a sua recuperação. E isso também está a causar um grande impacto aos cidadãos, porque também não facilita a deslocação e também está a prejudicar a imagem de Macau como uma cidade turística. Não sei como é o futuro plano para o terminal de autocarros no Porto de Cerco e vai haver um novo centro modal de transporte ali? Bem, em relação a esta questão, é que o então secretário das Obras Públicas também já fez um relatório, um estudo sobre este terminal de autocarros de Porto Cerco. Mas após a passagem do tufão, claro que vamos também fazer uma reavaliação do estudo e que na realidade é que o secretário Raimundo Rosário também em conjunto com os outros gabinetes, por exemplo o gabinete de infraestruturas, já fizeram um estudo sobre a renovação e que sabemos o dano causado pelo tufão Ato é muito grande, por isso estamos a dividir em 3 partes para proceder o respectivo plano. Mas por que eu não avancei a data? Só disse que é 2 anos, porque isto também tem a ver com a data de abertura do concurso. E após o concurso é que nós podemos dizer concretamente como é a situação e qual é a data. Porque sem o concurso nós não podemos adiar ou nós não podemos saber qual é a data. Mas eu sei que estamos a dividir o plano em 3 partes, em 3 etapas e também estamos a tentar encurtar o prazo. Mas claro que todos sabem que é necessário um concurso. Isso também tem a ver com o preço oferecido e também tem a ver com o tempo proposto. E que tudo isso nós também vamos tentar acelerar o processo e também de promulgar ou de divulgar mais informações ao público. Aqui não posso fazer nenhum compromisso, porque ainda não está aberto o concurso. Eu sei que é um assunto muito preocupante e que também é a nossa prioridade. Se tiver mais informações, também vou divulgar de forma imediata aos cidadãos. Muito obrigada. Sim, a quarta fila, de preto, Jornal Simão. Sua Excelência, o chefe do Executivo, eu gostava de continuar com esta questão do terminal de autocarros. Disse Sua Excelência que o concurso público depois vem com um preço mais barato e depois também um período mais curto para terminar este trabalho de reestruturação e renovação do terminal. Mas o engenheiro Raimundo Rosário disse que será cerca de mais de 100 milhões de patacas. Será que em função disto o governo vai atender este preço e em relação à renovação dos contratos dos autocarros?
das companhias de autocarros. Também as companhias de autocarros pediram para aumentar as tarifas. Isto tem ou não a ver uma coisa com a outra? E será que o governo vai investir, apostar mais sobre estas questões dos transportes coletivos da população, tendo em função com as nossas receitas? Muito obrigada. Sobre a questão do aumento das tarifas dos autocarros, ainda não temos nenhuma decisão consumada, porque ainda está em debate, em apreciação no Conselho dos Assuntos de Tráfego. E cerca de 1.000 milhões de patacas por ano que o governo investe nos transportes coletivos, especialmente para ajudar os idosos ou para ajudar os jovens e as crianças. Neste momento, a consulta ainda está a proceder quanto ao aumento das tarifas, mas quanto é que será decidida a proposta de aumento ou de não aumento, ainda temos que aguardar pelos trabalhos de consulta. E em relação ao terminal, o que eu estava a falar é um processo de concurso público. No concurso público, muitas vezes nós avaliamos as propostas de acordo com o preço oferecido e ainda de acordo com o tempo de execução da obra. Mas eu nunca participei nas comissões de avaliação das propostas e também não costumo interferir nos processos de avaliação e por isso, neste momento, é bom que se pronunciem vossas senhoras amigos da comunicação ou a sociedade para o governo atender às vossas opiniões. Agora, 100 milhões será muito ou será pouco? Ainda não podemos assim achar o que deve ser, porque depende muito do grupo técnico, a análise do grupo técnico. O que nós queremos é uma alta qualidade para recuperar o terminal de autocarros e sabemos que já existe uma insatisfação da população por não ter o terminal a funcionar para prestar os serviços de transportes coletivos. O engenheiro Raimundo Rosário, o secretário, já tem reunido várias vezes com as diferentes partes envolvidas e os diferentes setores. O terminal já sujeitou a diferentes obras de remodelação para tentar acolher as necessidades da população. Mas essas obras não foram muito bem sortidas e esperamos que o ambiente seja melhor no futuro. Sim, sou de All About Macau. Gostaria de perguntar sobre a habitação pública. E desta vez parece que há terrenos, ou por exemplo, lá no parque de estacionamento das Olimpíadas, depois o Lamau, Doca do Lamau, parece que agora nos planos já não tem qualquer proposta para habitação pública. É que agora, nos últimos anos, muitas pessoas estão mais preocupadas sobre a proporção da habitação pública e econômica, econômica e social. Sim, nós tomamos preponderância à habitação social e depois à habitação econômica. Esperamos que a população de Macau tenham sua casa. Portanto, depois de 6 anos, quanto à habitação econômica, já podem proceder à compra e venda. Pelo que nós agora já estamos a preparar para a revisão da lei sobre habitação econômica e todos também já se notam, agora estão a discutir na Assembleia Legislativa. Pelo que a habitação social toma como preponderância. E no meu mandato, espero que iremos envidar todos os esforços para reabrir as candidaturas para a habitação econômica. Sim, desta vez, para vocês saberem, nós temos cerca de 40.000 frações e espero que os amigos dos órgãos de comunicação social, estes 28.000 de habitação, e nunca foi alterado o plano. Desde a minha candidatura até hoje em dia, essa política foi mantida.
Sim, estes 28 mil habitação pública, 40 mil, 4 mil habitação privada, nunca foi alterada essa política. 係後面嗰位葡文傳媒朋友，黑衫嗰位女士，唔該。Boa tarde, Marta Mel, da Rádio Macau. Sobre a revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária, eu gostava de lhe perguntar se a nova lei ou se a proposta vai prever o recurso para altos titulares e gostava também de lhe perguntar se vai aumentar o número de juízes no Tribunal de Última Instância. Obrigada. Sobre a lei de bases da organização judiciária, nós estamos a incluir este conteúdo nas leis e estamos também no processo de revisão e também estamos no período de escutar as opiniões e depois proceder à respectiva revisão. Sabemos que a lei de bases da organização judiciária já entrou em vigor há muitos anos e que também já foram 18 anos de estabelecimento da RAEM, por isso nós precisamos evoluir com o tempo. Precisamos também de rever a lei para que nós possamos também melhorar e aumentar a nossa eficácia. Isto também tem a ver com a formação dos magistrados, dos oficiais, judiciais, entre outros. Sendo assim, nós gostaríamos que com a revisão da lei de bases da organização judiciária pode também acompanhar o desenvolvimento da sociedade e depois aumentar a respectiva eficácia. Muito obrigada. 後面嗰位先。 Aí, de branco. Sua Excelência, sou do Jornal Hong Queria perguntar sobre o metro ligeiro, calendário dos diferentes percursos, dos traçados, porque ainda não sabemos qual é o traçado do metro ligeiro da Taipa. Quando é que esse traçado vai funcionar? É que a situação ainda não é muito clara. E será que Macau vai ter realmente o metro ligeiro na península? Sim, em relação ao metro ligeiro, o secretário Raimundo Rosário está a liderar todo o projeto e nós esperamos criar uma empresa para pôr a funcionar o metro ligeiro e também dar os acompanhamentos da operação do próprio metro ligeiro. Temos que legislar sobre esta matéria do metro ligeiro, porque ainda não temos nenhum diploma legal para o efeito. Em relação aos traçados, nós estamos a enviar os mais falsos para que o troço da Taipa venha a operar em 2019. E de Taipa até a Barra ou de Barra até Gombe serão as próximas fases do desenvolvimento do metro ligeiro. Agora estamos a enviar os máximos esforços para que o troço da Taipa, o traçado da Taipa, venha a funcionar já em 2019. E assim, com a operação do metro ligeiro, nós podemos já na Taipa ter o metro ligeiro a funcionar. Boa noite. Boa tarde, Inês Gonçalves, da agência Lusa. Eu gostava de perguntar qual é o motivo para os aumentos da função pública serem tão baixos, tendo em conta que já voltámos às receitas do jogo a níveis de 2014 e recordo que nessa altura os aumentos foram de acima de 5%. Aproveitava também para perguntar qual é a previsão do Governo para as receitas do jogo do próximo ano. Obrigada. Muito obrigada. Sim, há pouco já respondi sobre a questão do jogo. No ano passado foi de 200 mil milhões e para o próximo ano temos uma previsão de 230 mil milhões. Pois nós temos escutado as opiniões da Comissão de Avaliação das Remunerações por parte da Função Pública e também fizemos contas sobre o poder da compra. É que temos decidido esse aumento para os funcionários públicos. Nós também temos escutado as opiniões das associações da Função Pública. Pois o aumento da remuneração é muito difícil. Alguém acha que é muito e outros acham que é pouco.
pelo que é um pouco difícil quanto ao ajustamento das remunerações, pois, passado análises e estudos, e também correspondendo à realidade, pelo que temos essa decisão. E funcionários públicos também sabemos que são muito importantes para o funcionamento do governo. Như vậy. Sim, aí. Sua Excelência? Sou Lei Poiu. Gostaria de perguntar sobre a concessão das licenças para os operadores de jogo, é que no próximo ano vai terminar o prazo e que não sei se vai abrir uma consulta pública para também escutar as opiniões do público e também de dizer ao público quais são os regulamentos para a concessão dos jogos. Obrigado. É que estamos também a proceder vários grandes projetos. Há pouco também já expliquei, isto também tem a ver com a nossa legislação, porque é necessário fazer uma revisão das leis e dos diplomas legais e, por outro lado, também vamos acrescentar mais diplomas legais para acompanhar a evolução da sociedade. E, por outro lado, nós também vamos fazer uma revisão de que se está em articulação com o posicionamento de Macau, que é Centro Mundial de Turismo e Lazer, porque no plano quinquenal de Macau está muito bem esclarecido. Por outro lado, nós também vamos tentar acrescentar, aumentar os elementos não jogo. Nós vamos também rever se é suficiente ou não para a sociedade a continuar a desenvolver de uma forma diversificada e que a concessão das licenças para os operadores de jogo, nós também vamos ver se está a concretizar os seus compromissos, se estão a executar os projetos conforme o plano. E que eu creio que no próximo ano, nos meados do próximo ano, é um tempo oportuno para saber mais detalhes. Muito obrigado. As últimas duas questões. Sua Excelência, mais uma pergunta sobre as inundações. No relatório das linhas de ação governativa, a estação elevatória vai ter um concurso público no próximo ano, mas e em relação à direção de proteção civil e de coordenação de contingência, também no próximo ano, mas no próximo ano para as inundações só temos, ou para as catástrofes, só teremos estas medidas. Será que a nossa capacidade será para o futuro será semelhante à da capacidade atual? Bom, o que nós conseguimos fazer, nós temos tentado a fazer o máximo e nós vamos aumentar a capacidade de emissão de alertas e estamos também tentar melhorar as nossas capacidades. Convidamos a Comissão Nacional de Redução de Desastres para ajudar-nos a fazer uma avaliação e o balanço daquilo que foi feito. Claro que vamos continuar a apostar no reforço das infraestruturas, na energia, nas águas e ainda no domínio dos assuntos marítimos, nos bombeiros, bem como em toda a estrutura de proteção civil. Nós estamos com uma proteção civil, com uma estrutura de proteção civil mais bem preparada para fazer face a calamidades ou catástrofes e temos ainda realizados contactos com a província de Guangdong e quero aqui agradecer os apoios das autoridades de Guangdong que nos permitiram construir tal comporta, porque a comporta é essencial para prevenir de grandes inundações por causa da subida da maré. Mas a comporta não poderá ser construída em curto espaço de um ano ou de poucos meses e por isso nas linhas de ação governativa nós temos as medidas de curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Mas em relação aos sistemas de alertas e de contingência já estamos a pretextar-nos com melhores mecanismos e melhores capacidades. O que é que Guangdong deu, disse o jornalista? Bom, eu posso também aproveitar esta ocasião para enumerar alguns apoios das autoridades de Guangdong. Temos os bens que a população necessitava, os socorros que prestaram, os auxílios que prestaram. Nunca disseram não, porque estavam bem prontos, dispostos em colaborar e em apoiar. Assim também o governo central. Muito obrigada por esta oportunidade de novo para nós. Sim, quanto à habitação pública, todos nós estamos muito preocupados quanto a esta matéria. Falando da habitação pública, também há algo que alguns amigos já falar sobre os 1000 frações no Olímpico.
da piscina olímpica e depois há um terreno da taipa, ou seja, no total 1.600. E depois no plano de Vailon também houve uma redução para 6.500. Com essa redução, com essa redução, como é que fizeram os cálculos para essa suspensão? E há pouco tinha falado no relatório de oferta e procura, tem falado sobre um novo tipo de habitação pública. Mas agora, nestas leis parece que não há qualquer matéria sobre esse caso. Então, como é que é? Sim. Neste momento de termos um terreno, depois tem uma oferta suficiente para habitação. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade de hoje de dizer que o governo da Raia é muito justo, pois para a habitação pública nós temos que submeter essa matéria para discussão no CPU, como também estar sujeito a uma avaliação do impacto ambiental. E pelo que nós temos também seguir as propostas do CPU. Sim, no Vailon, na Avenida Vailon. Antes também era optimista para construir 8.000 frações, mas agora com 6.500 frações, pelo que foi passado um estudo muito mais detalhado. Pois porque também pode afetar o ambiente. Pelo que nós também temos que cumprir as avaliações ao impacto ambiental, como também as análises feitas pelo CPU. Pois nós também temos que aprender junto com eles. Quanto ao número de habitação pública, estamos muito confiantes. Pois agora temos de nos dedicar para esse projeto de habitação pública. Também temos alguns terrenos vazios, agora já estamos a recuperar esses terrenos. Pois estes terrenos são de Macau e do Estado. Pois a habitação é muito importante para a população, pelo que ainda precisamos de tempo. Pois sei que o preço do imobiliário é muito elevado, pelo que nós também iremos enviar todos os nossos esforços para isto, mas dão-nos tempo para tratar da habitação pública. Muito obrigada. Muito obrigada. Terminamos a conferência.